Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Roberto, um dos analistas aqui da Capitalismo. Estou aqui hoje para a gente falar então sobre algumas ações aí campeãs de valorizações neste ano de 2021, tá? Ações lá dos Estados Unidos, ações que fazem parte lá do S&P, né? Para quem não conhece, o S&P 500 aí é o principal, um dos principais índices que a gente tem lá no mercado norte-americano, que reúne aí as 500 maiores empresas lá em termos de capitalização. Então a gente vai, né, separei para vocês aqui quais foram, né, as ações aí campeãs de valorizações então neste ano de 2021, além também da gente comentar um pouco sobre o mercado lá. E eu vou separar duas aqui para a gente comentar, que na nossa visão ainda, por mais que já tiveram aí boas valorizações nesse ano de 2021, na nossa visão ainda tende aí a performar muito bem ainda para o longo prazo, tá certo? Antes de mais nada também, né, quero desejar a todos aí um feliz ano novo. Contem sempre aqui com a gente da Capitalismo para relacionar tudo sobre os investimentos aí para vocês, tá certo? Bom, então vamos lá, né? Antes de mais nada, também vou deixar aqui um cupom para vocês, como sempre, né? O nosso cupom aí tá válido ainda, o cupom Boas Festas, tudo maiúsculo, tudo junto, para dar um desconto de até 30% para vocês aí na compra de qualquer um dos nossos produtos, tá? Inclusive, deixa eu até tirar aqui a minha câmera. Na compra de qualquer um dos nossos produtos, com desconto de até 30%, se você pagar à vista no boleto, que é exatamente de 30%. E se não, você pode também parcelar aí no cartão em até 12 vezes com um desconto de 20%, tá certo? No final do vídeo eu volto falando um pouco mais sobre os nossos produtos, também sobre aí o cupom, mas também tá o link aqui na descrição para vocês aí, somente entrando no nosso site lá e colocar Boas Festas, tudo maiúsculo, tudo junto, para você então garantir esse descontão, tá certo? Também sempre lembrando vocês, né, que para quem gostar do vídeo deixa seu like pra gente, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar todo o sininho para receber todas as notificações, ok? Bom, então vamos lá para o nosso vídeo de hoje. Então aqui eu vou trazer para vocês, primeiramente, antes da gente falar, né, sobre aí as ações que mais se valorizaram e que pertencem ao S&P 500, né, nesse ano de 2021, vamos falar como que se comportou aí o S&P 500 e também aqui rapidinho sobre o nosso Bovespa, né, como vocês já devem ter percebido, a gente aqui, né, fechou com uma queda aí de cerca de 12% no acumulado do ano, aqui no nosso índice do Ibovespa, acabou descolando bastante do mercado lá de fora, principalmente do mercado norte-americano. Se a gente pegar o S&P 500 aí, valorizou aí mais de 27% ao longo deste ano, tá? Inclusive bateu novos recordes aí, de vários sucessivos recordes, inclusive, de termos de pontos, tá? Também aí uma outra situação bem bacana da gente comentar, né? Então, enfim, o que a gente teve aqui, né, no nosso índice Bovespa? Todas as nossas questões aqui, principalmente questões fiscais, também toda essa questão agora, né, de alta taxa de juros que a gente está atravessando aí, para realmente conter a inflação que a gente está tendo aqui. Essa inflação não é somente aqui, como no mundo como um todo, porém lá nos Estados Unidos o que a gente tem lá é ainda um cenário de juros mínimos, né, juros praticamente zero lá. Lá eles trabalham com aquelas bandas, né, mas é juros então praticamente nulos ainda, né? O Fed já sinalizou que a partir do ano que vem aí, lá por abril até mesmo, pode ser que já comece então a ter ali uma sucessiva onda de aumentos das taxas de juros, mas por enquanto aí, né, durante o ano de 2021 inteiro aí a gente continua ainda com essa taxa de juros praticamente nula lá fora, né? O que obviamente então acaba estimulando aí os mercados de forma geral, que o S&P então acabou fechando aí o ano, como eu já comentei para vocês aqui, com uma alta de mais de 27%, né, pessoal? Também trago aqui para vocês agora, né, em relação às ações, como eu já tinha comentado para vocês, aqui foram as campeãs das ações que pertencem ao índice, então ao S&P 500 e que valorizaram, então, as que mais valorizaram aí nesse ano de 2021. A campeã, inclusive, que a gente vai falar, tá? Tanto que a gente vai falar dela aí, da Nvidia, mas a campeã aí da nossa tabela, então, foi a Devon Energy, tá, pessoal? Valorizou aí quase que 200% ao longo deste ano como um todo. A gente já vai comentar um pouco mais sobre ela e também, né, alguns motivos aí sobre essa valorização. Depois, em seguida, aí, também do ramo de energia, aí, a Marathon Oil, que valorizou aí praticamente 150%. Depois a gente teve a Moderna, já com uma questão também, uma empresa agora de saúde, né, muito por conta também do desenvolvimento de vacinas aí para a Covid-19, valorizou na casa de 140%. E assim a gente vai indo com as empresas. A Nvidia, que é o que a gente vai comentar aqui, valorizou aí pouco mais de 125%, até lá a Gartner lá embaixo, lá na última da nossa lista, que também valorizou mais de 100% aí na casa de 108%, tá? Então, como eu comentei para vocês, a gente vai falar sobre essas duas aí agora, tá? Tanto quanto vai falar da Devon Energy e também da Nvidia, que na nossa visão aí, dentre esse universo dessas 10 companhias aí,
é as que tendem aí a ter boas valorizações ainda, que podem ser boas opções para a gente ficar de olho aí para o longo prazo, tá? Então, para a gente começar aqui falando um pouco sobre a Devon Energy, né, ela é simplesmente aí a maior empresa independente dos Estados Unidos aí do setor de petróleo e gás, tá? Então a atuação da companhia é bem focada aí na produção tanto de petróleo quanto de gás, tá? Especialista inclusive em exploração onshore, né? Ou seja, todos os seus ativos, né, de exploração eles estão dentro do continente, ou seja, então lá dentro do país lá dos Estados Unidos, né? Ocorrendo então essa exploração aí em 5 áreas principais, tá, pessoal? Mas ali na parte na região mais central ali, tanto do sul quanto do norte ali dos Estados Unidos, né? A companhia então hoje ela possui aí 5 áreas principais de exploração, né? Só em termos de número, também eu gosto sempre de trazer para vocês, né, o quanto que ela produz aí em média, né? A produção, por exemplo, do quarto trimestre de 2020 ainda, que é um dado aí que eles disponibilizam para a gente, né, foi de cerca aí, então de aproximadamente 300 mil barris de petróleo diário, tá? Se a gente pegar, por exemplo, você também trabalha com gás natural líquido, né, que a gente fala, ou seja, é a forma liquefeita ali do gás, né? A produção aí ainda, né, no quarto trimestre de 2020 foi aí de 125 mil barris de gás natural líquido. E aí se a gente pegar o gás natural na sua forma aí gasosa mesmo, né, como a gente mais conhece aí, a produção estava na casa aí de pouco mais de 920 milhões de pés cúbicos de gás natural, tá? Gosto de trazer sempre esses dados para a gente, né, ver um pouco mais da grandeza aí dessas companhias, né, como eu já citei para vocês, então, aí sendo a maior empresa independente dos Estados Unidos aí na exploração justamente de petróleo e gás, tá, pessoal? Então, falando sobre os motivos, né, dessa valorização aí deste ano, basicamente aí, né, assim como várias, como a gente já viu nessa nossa lista aí, teve duas, né, específica aí do setor de energia, mas se a gente pegar a própria Petrobras, nossa aqui acabou se valorizando bastante, né, se beneficiando bastante, foi de toda essa alta aí do preço de petróleo que a gente observou durante o ano de 2021, né? Desde a queda, desde preços negativos do petróleo que a gente teve lá em 2020, né, como ficou bastante famoso, inclusive, que nunca tinha ocorrido, né, depois o petróleo vem aí engatando sequências de alta, chegou aí a bater 85 dólares aí o preço do Brent, né, durante esse ano de 2021, depois caiu um pouco, mas está ali, né, pelo menos até o momento aí, está ali naquela faixa ainda de 80 dólares, tá, pessoal? Então, claro, né, com o preço do petróleo em alta, tanto do petróleo quanto do gás natural também, que a gente viu aí o preço disparando, aí, especialmente em várias regiões lá da Europa, né? Então o que a gente teve aí, essas companhias acabam se beneficiando bastante, porque o preço lá em cima significa aí muito mais caixa operacional para essas companhias, tá, pessoal? E falando do preço do petróleo, né, por mais que ele tenha, né, traçado por uma sessão de alta aí nesse último ano de 2021, mas ainda a gente tem uma visão aí bastante positiva para o preço do petróleo, tanto para o curto quanto para o médio prazo, tá, pessoal? Né, dada, né, essa retomada, por mais que a gente possa ter ainda uma volatilidade maior, né, ainda mais agora com a nova variante, com a Omicron, aí, por exemplo, né, ou seja, pode ter algumas quedas aí, algumas pressões de demandas aí no curto prazo, mas a expectativa, né, é que à medida que a gente tem aí a volta da normalidade 100%, que a gente ainda tem aí uma demanda muito alta do preço, muito alta pelo petróleo, que acaba impulsionando o preço, então, o que é totalmente benéfico para essas companhias aí de energia, tá? Então, por isso que eu separei ela para a gente comentar aqui, que é uma boa opção, na nossa visão, para a gente continuar de olho aí para os próximos anos. E agora, para a gente falar sobre a segunda companhia, a NVIDIA, né? É uma das maiores empresas aí de produção de eletrônicos do mundo, tá? De eletrônicos que a gente gosta de destacar para deixar bem amplo realmente, né? Ela começou, inclusive, né, inclusive até hoje, né, fabrica aí essas unidades de processamento gráfico conhecidas aí, para quem já mexeu, para quem já procurou, placa de vídeo, por exemplo, né, as famosas placas aí da GeForce são produzidas pela NVIDIA, mas hoje, né, a companhia está buscando uma atuação ainda mais pulverizada, tá? Ou seja, né, então tem também grande parte da companhia que está investindo em plataformas de jogos, também em plataformas ali voltadas para a realidade virtual, criptoativos. Hoje uma das placas de processamento mais utilizadas para mineração de Bitcoin, por exemplo, é fabricada aí pela NVIDIA, além de toda essa pegada de inteligência artificial que a companhia ela tem focado aí cada vez mais, né? E aí, pessoal, como razão, né, para essa valorização, uma das razões aí que acabou impulsionando bastante aí o preço dos papéis da NVIDIA nesse ano de 2021, foi toda essa onda de escassez de chip que a gente já está comentando há muito tempo aqui com vocês e que na nossa visão, pessoal, não é algo que tende
a ser fácil, né, a ser fácil de resolver, tá? Ou seja, né, o que eu quero dizer com isso? Que espera-se ainda que para 2022 a gente tenha ainda aí toda essa demanda, essa descompasso, né, entre demanda e oferta por chips aí ainda bastante agravante, tá? Nesse ano de 2022, até mesmo, né, tem gente que já fala, inclusive, para 2023, para que a gente tenha essa normalização, né? Então, o que a gente tem? A gente tem todo esse descompasso, como eu falei para vocês, a oferta foi muito afetada, né? Justamente por toda essa pandemia, por exemplo. E o que a gente tem do outro lado, uma demanda extremamente alta, né? Inclusive uma demanda até mesmo diferente aí nesses últimos meses que a gente teve por conta da pandemia, muito por conta de home office, por exemplo, que acabou mudando aí os hábitos de consumo, né, de certa forma, que acabou então pegando essas empresas aí quase que de contrapé, né? Então, ou seja, né, a gente tem toda essa disparidade entre oferta e demanda que tem impulsionado o preço dos chips aí e muito, tá, pessoal, né? E que é justamente benéfico então para essas companhias aí produtoras de eletrônico. A Nvidia é uma delas aí que vem se aproveitando muito bem disso, ou seja, né, quanto maiores esses preços aí, a demanda continua muito aquecida e tende a continuar ainda mais aquecida, o que acontece então mais caixa para essas companhias que acabam se beneficiando, né? Então, na nossa visão, ainda a gente pode encontrar aí, deve encontrar aí em 2022 ainda esse descompasso que deve ser ainda benéfico para a Nvidia, não somente para esse curto prazo, por exemplo, como para o médio e para o longo prazo também, tá? Então, por isso que eu trouxe essas duas companhias aqui para a gente bater um papo sobre elas, tá certo, pessoal? Bom, falando novamente aqui dos nossos produtos da Capitalizo, tá? Aqui a gente tem o Top Fundos, que engloba tudo de fundos de investimentos e fundos imobiliários. Tem o Invista em Ações, com tudo de ações para o longo prazo, tá? A gente tem recomendação, lembrando sempre, né, que tem recomendação tanto de ações domésticas aqui, nossas brasileiras, quanto de ações internacionais também. Tem o Carteiras Capitalizo, o Full Trade e o Capitalizo completo, que engloba simplesmente todas as nossas recomendações, tá? Então já aproveita e já compra o completo aí, utilizando o nosso cupom aí, Boas Festas, tudo maiúsculo, tudo junto, para você ganhar então um desconto de até 30%, tá, pessoal? Lembrando que esse desconto ele vale para todos os nossos produtos aqui da Capitalizo. Também deixo você sempre à vontade para entrar em contato com a gente, seja via e-mail, seja via WhatsApp, também quaisquer redes sociais que a gente está aí, tá? Facebook, Twitter, Instagram e também os nossos canais do Telegram. Fica à vontade sempre para entrar em contato com a gente, tá? Ou se não, deixa aqui nos comentários também qualquer dúvida que vocês tiverem aí, seja sobre o vídeo, seja sobre a Capitalizo, que a gente vai entrar em contato com vocês. E também deixe nos comentários aqui tudo, né? Se vocês acham, o que vocês acham dessas companhias aí, se elas vão continuar performando bem ou não. Enfim, se vocês têm aí outras companhias que vocês acham que vão se valorizar bastante em 2022, 2023, enfim, deixa aqui tudo nos nossos comentários pra gente bater um papo com vocês, tá certo? Se você gostou do vídeo, não deixe de deixar o seu like aqui. Também se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. Vou ficando por aqui, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Valeu!